ZYM3, a rádio digital ao redor do mundo. A paz do Senhor, meus irmãos, como é bom poder estar aqui mais uma vez, compartilharmos da palavra do Senhor com você. E hoje eu quero ler somente um versículo, Marcos 1,15. A palavra do Senhor diz em Marcos 1,15, e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Eu tenho, nesses dias, voltado muito a esta palavra de conversão, de arrependimento. Porque o que Deus tem falado comigo, na verdade, é que nesta época aqui, João Batista começou a pregar. O batismo de João Batista era chamado batismo do arrependimento. E Jesus, ele foi nesta linha. Jesus, quando ele começou a pregar, esse era o foco da pregação do Senhor. Arrependei-vos, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E o que Deus tem falado comigo? Poxa, se na época de Jesus já dizia: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. 2000 anos depois, nos nossos dias, o reino de Deus está mais próximo do que nunca. O tempo já realmente nos nossos dias está se fechando, completando as profecias. É momento de conversão. É momento de nós nos voltarmos para Deus e nos arrependermos realmente dos nossos maus caminhos. Estávamos conversando com uma pessoa muito querida, que a gente ama muito, que agora vive na Europa, lá em Portugal, e nós estávamos falando isso, ela estava falando sobre como ela se arrepende, ela queria ser uma pessoa melhor, ela luta para ser uma pessoa melhor. E eu falei para ela: mulher de Deus, eu e a minha esposa estávamos juntos, a Suzy disse para ela: você está certa, agora é o completar da obra do Senhor na nossa vida, sabe, mas o arrependimento, a contrição no nosso coração tem que estar. O problema é quando não existe mais este arrependimento no nosso coração. Quando você começa a ter ações e atitudes de pecado, ou que desagrada, ou que entristece o Espírito Santo em você, e você não tem mais essa tristeza. A tristeza, ela é normal, porque nós ainda habitamos em um corpo corruptível. Habitamos em um corpo carnal. Por isso que lá na carta de 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo fala que esse corpo incorruptível, vai ser revestido de incorruptibilidade. E quando acontecer isso, o corruptível ser revestido de incorruptibilidade e o mortal ser revestido de imortalidade, aí sim vai estar se cumprindo a palavra que diz: tragada foi a morte pela vitória. Mas agora vamos voltar aqui naquilo que Deus tem falado comigo. O interessante dessa ministração do Senhor é que, primeiro de tudo, essa palavra de arrependimento que o Senhor Jesus começou a trazer, ele começou a trazer para os judeus em primeiro lugar. Foi depois que se estendeu para os gentios. Mas em primeiro lugar foi para os judeus. E o que Deus tem falado comigo a respeito disso? Assim como os judeus na época de Jesus, nós somos também descendência de Abraão, a descendência espiritual de Abraão. Nós que entregamos a nossa vida a Jesus, nós
que recebemos em Cristo, que é a palavra, o verbo vivo, recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Somos a igreja do Senhor. Isso foi pregado em primeiro lugar para os judeus e depois foi se estendendo para os gentios. O que isso tem a ver conosco nos nossos dias? Essa palavra arrependimento é em primeiro lugar para a igreja, em primeiro lugar para os filhos de Deus, antes de ser para o mundo. E olha, a coisa é tão interessante, e quando Deus começou a falar isso comigo, isso começou a mexer tanto no meu coração, que eu comecei a ver, porque nós, cristãos, filhos de Deus, nós temos as nossas limitações. E se permitirmos, e vemos isso na nossa caminhada cristã, muitas coisas na nossa vida, através do gritar da nossa carne, da nossa alma, que ainda é apegado ao pó, se a gente permitir, realmente a gente volta às mesmas ações e atitudes do passado. Isso tem acontecido muito nesses dias. Essa palavra arrependimento tem que ser pregado. Salvação para todo mundo, que é reconhecido na Bíblia como os gentios, não é verdade? Pois é, mas em primeiro lugar, é para mim e é para você. Se você se considera como cristão, como filho de Deus, essa palavra é em primeiro lugar para você. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Ah, não, eu já recebi Jesus, eu já estou salvo, ninguém rouba a minha salvação. Já vejo muitos cristãos entregando a sua salvação na mão do diabo. É algo que eu quero levar você a pensar, a meditar, como eu estou fazendo nesses dias. A palavra arrependimento, em primeiro lugar, hoje, é para os cristãos, é para os filhos de Deus. E a palavra arrependei-vos, eu fui estudar na Bíblia, eu fui ver no grego, a palavra no grego é metanoio. Metanoio, que quer dizer mudança de mentalidade ou de pensamento. Mas no hebraico tem também a expressão shub. Shub, que quer dizer o quê? Voltar-se a Deus. Ou techuvá, que é retornar. Ei, você começa a sua vida cristã e muitas coisas. Sabe por que Jesus lavou os pés dos apóstolos antes dele ser entregue para ser martirizado e morrer na cruz? Ele respondeu isso para Pedro. Pedro disse para Jesus: não, o Senhor não vai, de maneira nenhuma, não vou deixar o Senhor lavar os meus pés. Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Epa, Senhor, então, peraí, me lava por inteiro. E Jesus disse para ele: você não precisa ser lavado por inteiro, somente os pés, porque você já está limpo. Os pés é a parte nossa que toca essa terra, que empoeira. Sabe, se nós não tomarmos cuidado, a poeira desse mundo vai impregnando em nós comida de serpente. E sabe como que a gente se despregna disso? Faz essas coisas ser despregnado de nós? Arrependei-vos. Arrependimento. Mudança de mentalidade. Mudança de pensamento. Voltar-se. Você já não sentiu sua vida cristã? Parece que Deus não te ouve mais, você não sente mais a presença de Deus. Não é que Deus se afastou de você. É que através das dificuldades desses dias, que cria a tendência em nós de fazer com que o amor se esfrie. Jesus falou isso em Mateus 24, que o coração de muitos se esfriariam por causa do crescimento da iniquidade. Pois é um alerta para mim e para você. A gente tem que se arrepender, voltar-se para Deus de novo. Ou techuvá, retornar, ou como diz lá em Hebreus, aos princípios elementares da fé cristã. Volta-se. É interessante que Jesus ele confrontou isto de um líder, Nicodemos, um fariseu, um mestre, um dos principais
dos fariseus, Jesus disse para ele, um dos principais lá do Sinédrio, é necessário nascer de novo. E sabe, o nosso irmão lá, Nicodemos, ele não entendeu nada do que Jesus estava dizendo. Mas a respeito do Nicodemos, nós vamos falar no próximo estudo. Eu fico confuso com tudo isso, porque Deus está falando comigo, e eu creio que Deus está falando com você também. Eu quero terminar dizendo para você o que Jesus disse: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Deus te abençoe. Nunca esqueça, nunca é tarde para você ser feliz. ZYM3, a rádio digital ao redor do mundo.